terço da idade da NASA, o cara inventou um foguete que sobe e volta de ré. E pousa de Esse pé. cara que ele fala de ré que... e de pé. De ré e de pé. Se o cara fez isso em 20 anos, se ele falar que ele vai pôr um chip pro olho do cabra ficar azul, pro nariz diminuir, pro pingolim crescer, cara, eu acredito, velho. Eu vou assim, vai lá, vai ser legal pra caramba. Você só me avisa quando isso estiver disponível pra gente usar. Não, porque aí cara... nisso aí que eu ia falar que ele foi criticado pra caramba também, entendeu? Porque Sério? Por quê? cara, você tá instalando um chip no cérebro da pessoa. Ai, cara. O que aí começaram criou todo esse problema. Assim, é um pouco diferente, porém parecido com o CRISPR, entendeu? No CRISPR, o cara tá mexendo ali no código genético, tá mudando. Isso aí você pode ser usado para milhares de coisas. O chip é a mesma coisa, né? Você tá colocando um chip ali que vai, tipo, colocar instruções diretamente no cérebro da pessoa. Lógico que são instruções que ela não realiza mais. Tipo, não mexe mais um membro, tem algum problema, até para doenças graves, aí ele lista tudo lá que pode ajudar. Mas o pessoal fala assim, e se ele instalar aí também alguma coisa, sei lá, para você gostar mais dele, entendeu? Coisa desse tipo, sabe? Que o pessoal começa a se questionar, né? Sérgio, você sabe que isso daí é o problema do cara, que ele começa a namorar uma menina, ele fica fissurado nessa menina, e aí ele fala assim, cara, acho que eu não vou sair com ela, porque... E se ela conhecer alguém? Então, o cara para de sair com a menina. Cara, acho que eu não vou deixar ela sair sozinha, porque... E se alguém cantar ela e ela me largar? Sabe? Insegurança total. Isso não é um medo, isso é ignorância. Entendi. Medo é quando você tem, por exemplo, eu tenho medo de barata, né? Então, significa que tem alguma coisa naquele bicho que existe e que te oferece um perigo, ou que você não gosta, né? Você tem nojo, tá? Agora... Isso daí me cheira mais pro pânico. Por quê? O que é o pânico? Sim. Eu tenho pânico de molho tarê. É uma coisa que absolutamente vai te fazer algum mal. Mas você tem pânico de molho tarê porque ele é pretinho, roxinho e olha só o perigo que tem. Ou seja, ele é um perigo imaginário. Sim. Do mesmo jeito que o cara que acha que a mulher vai sair, vai conhecer uma pessoa e vai trocar e ele vai... Sabe? E esse perigo imaginário, esse pânico, essa insegurança, ele só tem raiz em uma coisa. Ignorância. Dê conhecimento a uma pessoa. Muda a vida dela. Coisa que Einstein também falou. O cérebro que se abre para o conhecimento nunca mais fecha. Nunca mais fecha, exatamente. Você sabe que na aula de soft skills... eu apresentei um trabalho... Isso aí é legal. Vamos falar primeiro, explicar para o pessoal, que eu acho que o pessoal não sabe o que é soft skills. Boa. Eu tô ligado porque eu trabalhei anos em empresas, né, de petróleo. E a gente tem o que a gente fala de hard skills, que é o seu conhecimento ali específico, né? No meu caso, era programar, fazer tal coisa. E tem soft skills. Então, eu explico para o pessoal o que é o tal do soft skills. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Posso te pedir para eu ver a tua visão? Que a minha visão médica é muito peculiar. Eu queria... Cara, sim, a visão, eu vou falar em visão empresarial, né? Sim. Então, é o seguinte, não adianta você ser, por exemplo, o melhor programador daquilo ali, se você não sabe, por exemplo, apresentar aquilo que você está fazendo. Então, um soft skills interessante é ter uma boa ou média, ou sei lá, oratória para falar daquilo. Um outro soft skills, você ter um relacionamento com pessoas diferentes, entendeu? Então você conseguir conversar ao mesmo tempo com o presidente de uma grande empresa e com o técnico daquela empresa. Então a pessoa que transita nesse nível. Isso aí é um soft skills, não é um negócio do seu trabalho, mas é um conhecimento, né, soft que você tem que ter para isso. Então, assim, empresarialmente... A gente chama de soft skills, esses conhecimentos, vamos dizer, satélites ao seu conhecimento específico. É uma bela definição e é muito parecido na medicina. Aliás, é a mesma coisa. Mas na medicina a gente chama de soft skills, né, aquelas habilidades secundárias e satélites, mas que elas envolvem, por exemplo, liderança. Ah, sim. Ah, não. Aí tem. Essas coisas todas. Exatamente. Aí eu esqueci de falar. Porque, por exemplo, você vai atender uma parada cardíaca. Quem está na cabeça manda. Então você não pode... agora Não, liderança. Sim. Segunda coisa, coleguismo. Isso aí. Porque você tem que aprender a trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo, O grupo vai trabalhar. Não adianta você ser líder se você não sabe trabalhar em grupo. Não adianta você mandar fazer uma coisa que você não sabe fazer. Comunicação. Habilidade de você comunicar-se
com a pessoa... que é isso que eu falei da oratória, era a comunicação. É isso Perfeito. mesmo, é isso aí. Isso. A comunicação. Você tem que saber falar para a pessoa absolutamente ignorante no assunto, para a pessoa de médio conhecimento, para os seus pares, para os seus alunos e com os seus professores. Ascendentes e descendentes. Habilidades comunicativas. Você tem que se preocupar com coisas, por exemplo, a forma que você se veste. Sim. O paciente, ele busca o quê? Confiança em você. Se você estiver vestido lá com uma camiseta de time surrada, cara, um avental torto, sujo, porque estava no banco de trás do seu carro há uma semana, né? O paciente vai olhar para você e falar assim, não, esse cara está precisando de mais ajuda que eu. Né? Então, coisas simples e satélites, mas que quando você junta, você forma a visão do médico. Sim. Né? Que no caso, nos outros casos, a gente fala que é a visão do funcionário ali, entendeu? E isso nas empresas é identificado, né? E você tem como desenvolver. Então, você tem cursos de desenvolvimento de soft skills, entendeu? Então, por exemplo, Nossa, que interessante. você vai fazer treinamento? Não, cara, vou lá, vou fazer treinamento daquela minha área específica. Não, mas existem treinamentos hoje para pessoa que é identificada, porque também isso é uma coisa interessante, porque não são todos, né? Não é todo mundo que... Tem aquele cara que não vai sair dali. Vou pegar no meu caso, que me chama com programação. Vai ter aquele cara que não vai sair da programação, entendeu? Aliás, ele nem quer. Aquele cara é identificado isso. Mas os outros são pessoas que são identificadas para desenvolvimento de soft skills. Então, você faz cursos para isso. Eu fiz, por exemplo, curso de oratória, curso de vendas, de coisa, entendeu? Porque eu trabalhei na área de vendas na indústria do petróleo também. Então, você vai desenvolvendo esses soft skills, entendeu? Então, no caso de empresa, a gente tem cursos para isso. E aí, na medicina, tem também. Tem. Que é o que você faz hoje também. Na realidade, eu falo sobre isso porque isso é um atributo importante, porque o aluno de medicina ele tem que agir como médico. Ele aprende a ser médico na faculdade. Certo. Então, ele não pode agir como aluno, ele tem que agir como profissional. Claro. E eu, da minha parte, especialista, eu tenho que tratá-lo como um colega, para ele entender a responsabilidade do que ele tem. Sim. Só que agir como médico significa também abrir espaço para essas habilidades, essas soft skills. Certo. Que isso é experiência. E a forma de você lidar com pessoas. Então, ontem eu falei sobre soft skills para essa turma. E o que aconteceu? Durante a aula, eu dou um exemplo da importância de você ter um pensamento elaborado e o conhecimento participando daquilo que é a ação das pessoas. E eu mostrei um trabalho de um sujeito que ele comparava o que era o destino das pessoas. Primeiro, o nível de cognição, né? Então, de awareness, o quanto você se percebe, de consciência, consciousness. Né? Quanto você tem de consciência? Aos 40 anos, você tem quase o triplo de consciência do que quando você tem 20. Caramba! Impressionante. O seu nível de consciência, ele só se equilibra e para de aumentar depois dos 80 anos de idade. Olha só. Então, cada 10 anos é como se você dobrasse a capacidade de consciência. Ou seja, você saber o que é. Por isso que muitas vezes você, com 30, 40, você fala, nossa, eu achava isso tão difícil, isso é tão tranquilo de você abordar, né? Porque o nível de consciência é mais baixo. O nível de atenção, percepção, elaboração. E aí o que ele mostra? Ele compara isso com conhecimento. Então ele pega pessoas que não fizeram college nos Estados Unidos, né, que seria, sei lá, mais ou menos o colegial nosso, uma coisa assim, né? Pessoas que largaram college e pessoas que terminaram college. E ele começa com uma pesquisa, por exemplo, de nível de consciência. Quando você transita para as que não fizeram, para as que largaram e para as que completaram, o nível de consciência é progressivamente maior. Quando você coloca isso em habilidades profissionais, a taxa de sobrevivência no emprego do cara que fez o college é lá em cima. Dos outros dois, cai vertiginosamente. Eles comparam isso com taxa de mortalidade. Ao ponto que a diferença entre a sobrevivência de um cara que termina o college e do cara que não termina é da ordem de 15%. Caramba. Cara, isso é alto pra caramba. Né? Você está falando que de um grupo, por exemplo, sei lá, de 100 pessoas que não fizeram college, 15 vão morrer num prazo X porque você não tem conhecimento. E aí ele separa entre o cometimento de crimes. Quanto mais grave o crime, menos a parcela que terminou o college participa dele. Olha só.
Então, o que eu acredito? Eu acredito que a chave daquilo que a gente vai colher como raça humana, né, é, na verdade, o quanto de conhecimento a gente conseguir acumular e transformar não em informação, mas em sabedoria. Que é você connect the dots. Por isso que eu vejo tanta preocupação com o modelo de aprendizado que você tem. Medicina tem o PBL, que é o Problem Based Learning, que é uma forma de aprender, por exemplo. Eu trago para você o caso de um sujeito que tem um problema cardíaco. Então você vai estudar em cima do trabalho, em cima dele. Anatomia, fisiologia, fisiopatologia, bioquímica, farmacologia, cirurgia, clínica. Baseado no paciente. Baseado no paciente. Certo. Tá? Uma forma de ver. E eu sou da escola tradicional e clássica médica, né? Então, matérias, né? Biologia, fisiologia, biomecânica... biomecânica não. Biofísica, né? E depois, fisiologia, fisiopatologia, biologia molecular... Vai evoluindo ali, né? Pim. Seguindo adiante, né? Eu acredito que ainda está se chegando ao que é um modelo de aprendizado. E o que eu acho que é o futuro? O futuro é você não ter um modelo de aprendizado, você ter uma forma de aprendizado para cada tipo de pessoa. Sim. Tem pessoas que aprendem melhor num modelo, tem pessoas que aprendem melhor no outro, tem pessoas que aprendem melhor no outro. Essa mobilização. Para um grupo, né, pelo menos. Né? Hoje a gente... Cada um vai ser. Assim, para grupo. Então, mas o que individualiza, por exemplo? O digital. Você tem programas, por exemplo, de cursos de especialidades ou de provas para residência, que conforme você vai estudando e seguindo um determinado thread, né, para um determinado tema, ele percebe suas deficiências e ele entrega mais perguntas sobre esse tema. Ah, tá. Tem um algoritmo ali que vai, tipo a da rede social, né? Exatamente. Você precisa seguir mais isso aqui, né? Só que, legal. Exatamente. Ó, tô vendo que você tá faltando aqui, então eu tô te dando toma mais. aqui, ó, mais. Exato. Cara, isso é sensacional. Legal mesmo. O coordenador meu do Interligas é o Ulisses, né? Que está no 6º ano agora, vai prestar obstetrícia e ginecologia. E assim, detalhe, ele vai prestar uma prova que para você passar para a segunda fase é 90% de acerto, tá? Caramba. Assim, Tirou 8,87, você tá fora. 88 tá fora. Caramba. você tem que tirar 9. Nossa, Pra é você uma ir pra- das mais Não, top, né? tá tudo mais ou menos assim. Ah, é? Por quê? Porque eles criaram muito curso, não criaram vaga de residência. Então fizeram uma coisa perversa com o médico. Tem que enfiar lá em cima a barra para barrar quase todo mundo, né? Não é isso. É que não tem vaga suficiente. Entendi. Formava, sei lá, ó, na minha sala, por exemplo, 22 pessoas queriam ortopedia. Tinha 3 vagas. Só que na época, no Brasil, tinha acho que 200 faculdades de medicina. Hoje tem mais de 500. E o número de vagas de ortopedia não mudou. Caramba. Entendi. Então você fez uma coisa muito cruel com os médicos. Você criou um monte de forma de formação. Você não deu direito de especialidade. E o que você cobra no Brasil hoje? Especialista. Que é a residência, né? Que a gente fala. A residência médica, Tá. exatamente. E o Ulisses me mostrou um programa de estudo para residência que é o seguinte. Você tem a aula que o cara condensa um determinado conhecimento em 15 a 20 minutos. Ou seja, pontualíssimo. Não fica, por quê? Não. Isso, ponto. Questões sobre aquilo. Marcou uma questão. Quantas pessoas marcaram aquela alternativa? Ah, que legal. Por que essa tá errada? Aí aparece um videozinho e mostra. Sim, você acertou por causa disso. Quando você marca errada, quantas pessoas marcaram errado? Aparece um videozinho. Por que aquilo tá errado? Cara, o que é isso, bicho? Caramba, que rede, hein? Que os caras fizeram, hein? Não, eu fiquei com vontade de estudar tudo de novo. Falei, porra, acho que eu vou prestar medicina de novo. Porque Começar de novo, né? eu tô muito defasado comparado a esses moleques. Eu quero fazer tudo de novo. Porque foi um tesão fazer medicina. Mas, pô, estudar desse jeito... Legal demais, né? Cara, na sua época, era HCC. Conhece, né? O método HCC? Não sei qual que é. Ah, método HCC é genial. Hora de cu na cadeira. Ah, tá. Você cola aqui e ó... Lê. Até tua cabeça dá um nó, cara. Quando você tá chamando Lé de CREA, aí hora... Vou tomar um café e volta. É isso A hora que você mesmo. estiver assim, ó, vou ler mais um pouco, né? É a hora que você tá no ponto ali, bala.